Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma entrevista para o 10º Congresso Nacional de Arquivologia. Estamos com uma pessoa aqui que é super especial, principalmente nesse caminhar aí para a inteligência artificial, que é o Magno Maciel. Magno, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, pelo seu tempo. Para mim está sendo um tremendo prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada. E eu queria também apresentar para vocês o Aman que vai fazer essa entrevista, né, com o Magno direto. Então, eu vou passar a palavra para o Aman. Olá, saudações a todos, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. No evento isso vai ser de manhã, mas na gravação vai ficar na hora que for possível ver, né? Vou passar a apresentar logo o Maciel, né? Magno Maciel, como o CTO da Serafim. Ele já foi pesquisador da OpenAI, então ele tem aí um amplo conhecimento em modelos generativos, aquela coisa toda que é o boom da IA hoje, né? E a ideia dessas entrevistas é aquela, né? No evento paralelo do Fórum de IA aplicada às funções arquivísticas, tentar identificar aí alguns contextos em que a IA ela seja aplicada, foi aplicada ou há de ser, né? Em funções arquivísticas. Então, a gente tem aí umas perguntinhas nesse sentido. E para começar, Magno, eu queria passar a palavra para ti, para tu se apresentar melhor, né? Falar um pouco da Serafim, o que que ela faz, como ela contribui aí com IA no mercado, esse tipo de coisa. Primeiro, obrigado, Tatiana, pelo convite. Obrigado, Aman, por estar aqui também no papo. De verdade, satisfação mesmo, prazer estar aqui. E também saudações a todos que estão vendo a gente aí no Congresso. Enfim, espero que esteja sendo um conteúdo rico para todos. Bom, me apresentando rapidamente, como a Aman já falou, hoje eu estou como CTO da Serafim, eu sou um dos sócios fundadores. A Serafim é uma fintech, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Nós temos uma plataforma que é utilizada por diversas instituições, profissionais que atendem seus clientes. É uma empresa que já tem aí mais de 10 anos. Eu também sou sócio da Thermofy. A Thermofy é uma empresa essencialmente de inteligência artificial, só que voltada para a área de termografia clínica. Basicamente, a gente está falando de modelos de visão computacional que auxiliam no suporte ao diagnóstico médico baseado em imagens térmicas, que são aquelas imagens capturadas por câmeras infravermelho. Então, é uma empresa 100% brasileira, da qual eu faço parte do board, e que desenvolveu modelos aí que hoje são usados em mais de 16 países, alguns milhões de diagnósticos já realizados, enfim. Essa empresa, até pela natureza de pesquisa e desenvolvimento que ela possui, foi daí que, conexões da vida, eu acabei estando próximo do time de pesquisa da OpenAI no final de 2022. Final de 2022, um momento muito especial, né, porque foi o momento onde nasceu o ChatGPT. Bom, nasceu meu filho também, então para mim foi um ano muito especial em vários sentidos, né, e, enfim, um momento de muitas mudanças. Então, portanto, eu fiz parte desse research group até o meio desse ano, estando bem próximo ali, especialmente nas questões de segurança, alinhamento, que, claro, são temas importantes aí nesse nosso mundo de IA. Já há alguns anos também eu atuo como professor nessa área de inteligência artificial, e aí em diversas instituições, tanto de graduação, pós, MBA, plataformas livres, enfim, uma série de iniciativas nesse sentido. E hoje eu estou mais dedicado a incorporar a inteligência artificial dentro das empresas. E eu falo que hoje a gente está num momento muito oportuno para falar de inteligência artificial, porque ela se tornou um produto. A gente agora consegue ter uma aplicação real, prática, dentro do ambiente das empresas, que antes não era possível. Então, chegou o momento da gente falar desse tema em vários tipos de negócio. Legal, Magno. Então vamos começar aqui com as nossas perguntas, né? A primeira questão, cara, que eu queria te perguntar era no contexto da produção de documentos, né? A gente sabe que a IA produz os documentos ali, ou auxilia, é um copiloto daquele usuário, né? Não o usuário arquivista, mas o usuário do dia a dia, aquele que está registrando o seu trabalho, né? E ao longo desse registro, é claro, com o copiloto, a gente tem uma questão muito importante na arquivologia, que é manter a autenticidade daqueles documentos, né? Documento que o usuário final está produzindo, com ajuda ou não de IA, ele tem que ser autêntico, íntegro ao longo de todo o ciclo de vida.
Só que a IA, cara, ela pode ser usada para gerar deepfake, ela pode alucinar de alguma maneira, ela pode se afastar da realidade enquanto registro de uma função, né? E aí essa distância do que aconteceu para o que foi escrito é o que a gente tenta aí escalar com confiabilidade dos documentos. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como que podemos quebrar esses riscos, né? Mitigar eles, assim, como evitar de alguma maneira, é claro, que a presença de deepfake, dados alucinados, ou aqueles que estão longe da realidade, fiquem presentes, né, nos documentos produzidos dessa forma. Bom, acho que você pegou um ponto muito importante, né? Que é a forma como a gente vai cada vez mais confiar nos conteúdos gerados pela IA. E aí, se a gente for segmentar os conteúdos, os tipos de conteúdos gerados por essas famílias de IA generativas, a gente está falando, né, desde textos, imagens, vídeos, áudio. Portanto, a gente está falando de todo tipo de conteúdo que, para um ser humano, muitas vezes é difícil você ter a sensibilidade, a calibração no olhar para diferenciar o que é real daquilo que não é. Costumo dizer que é muito fácil a gente enganar um ser humano com uma imagem sintética, com uma imagem gerada artificialmente. Nosso olho, ele é muito rudimentar nessa validação tão fina de você conseguir saber que aquela imagem não foi, de fato, gerada da forma tradicional, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um grande tema hoje de discussão, inclusive de preocupação, e de que forma a gente vai ser capaz, de diferenciar os conteúdos sintéticos dos conteúdos não sintéticos. Só que aí, eu acho que a gente tem um ponto importante que acho que tem muito a ver aqui com o nosso tema aqui de arquivologia em geral. O quanto que, e aí vou falar dentro do ambiente das empresas, né, porque aí acho que a gente está falando do mundo real, o mundo de onde quem está aplicando isso. A gente tem que ter a inteligência artificial como uma alavanca cognitiva, uma alavanca da capacidade de geração de conteúdo, da capacidade de criação. Não necessariamente ela é a única ferramenta. Até porque se a gente considerar que a IA ela é é o único instrumento de criação, automaticamente estamos nos excluindo. Então, o fato da gente considerar a IA como uma alavanca e não como uma única ferramenta, a gente se coloca como usuário dessa alavanca. E onde que eu quero chegar nisso? O papel do humano no uso dessa tecnologia, ele é fundamental, eu diria que ele é indelével. Ou seja, cabe ao humano ter esse olhar crítico, ter a sensibilidade, ter a validação. Afinal de contas, quem é um especialista é o humano. Então, dando um exemplo prático, quando a gente está falando de um conteúdo gerado por IA, que possa eventualmente dar suporte ao médico num diagnóstico, a exemplo do que nós fazemos nessa empresa que eu comentei, na Thermofy, o papel da tecnologia não é de ser a palavra final, não é ela que vai dar o laudo final. Ela dá suporte ao especialista. Ela é a alavanca que ele precisa para ser mais eficiente, mais rápido, mais preciso. Mas eu ainda preciso do especialista para isso. Então, toda vez que a gente está numa discussão sobre como vamos garantir que conteúdo gerado pela IA não possua alucinações, não possua derivas, na verdade a gente não pode garantir isso. O risco de alucinação, a partir do momento que ele existe, ele não pode ser anulado. Ele pode ser baixo, ele pode até ser mitigado com algumas técnicas, com alguns recursos, mas a gente nunca pode admitir que ele é zero. Né? Se a gente partisse desse pressuposto que o risco de alucinação fosse zero, é a mesma coisa que dizer que a gente vai confiar em olhos fechados em tudo que a IA gerar. E aí, novamente, estaríamos usando a IA como uma ferramenta exclusiva de criação, e não uma alavanca. O risco da gente considerá-la como uma ferramenta exclusiva, de novo, é nós nos eliminarmos da equação. Poxa, se eu tenho uma IA que dá o diagnóstico do médico, para que eu precisaria do médico? Não faz sentido esse caminho. Então, eu vejo que, assim, ironicamente ou curiosamente, o principal aspecto da IA que nós possamos confiar nela somos nós mesmos. É a nossa capacidade de ser o elemento validador daquilo que é gerado. Então, isso é importante em muitos aspectos, né?
Nossa, assim, recentemente até teve uma reportagem, né, de um juiz, não lembro bem qual, que zerou a fila de processos aplicando a IA no auxílio da produção documental, mas nessa forma como você colocou, né, Magno, assim, a IA não fez o trabalho, ela auxiliou, teve alguém que tomou a decisão final. E aí, cara, assim, a gente está falando da produção, seguindo agora para o acesso, né? Esses documentos produzidos e validados pelo humano, eles têm que voltar para o usuário final. E é fácil quando a gente pensa no início do trabalho, né? Você fez 2, 3, 4, 5, você recupera rápido. Agora, quando a gente já está falando no contexto de milhares de documentos, eles têm que ser indexados de alguma maneira para retornar para o usuário final no tempo que é preciso. E essa recuperação, a velocidade dela, muito bem sabe, é essencial. A informação tem que estar no tempo certo, para a pessoa certa, para tomar aquela decisão. E falando nos nossos arquivos, né? E aí eu vou enrolar um pouco mais a pergunta. A gente está falando de arquivos com milhares ou talvez dezenas de milhares de documentos não indexados, analógicos, que precisam de digitalização, e precisam ser indexados para recuperar rápido. E como tu vê, assim, a aplicação das tecnologias de IA presentes hoje no mercado na indexação de documentos digitais natos, digitalizados, e como ela pode trazer de uma maneira mais rápida e efetiva toda essa informação que está ali naquela grande massa documental para um usuário final. É. Não, eu acho fantástico a gente explorar esse aspecto da indexação documental, porque no final da história, indexação, ela não é necessariamente uma única etapa, não é uma atividade que ocorre com uma única tarefa. A gente está falando de um processo, na verdade. E é exatamente o que você comentou, né? Assim, para que eu possa ter uma informação acessível no banco de dados, isso precisa estar indexado, porque o banco de dados precisa ser capaz de encontrar aquela informação. Só que para que ele encontre, essa informação precisou ser categorizada, e essa categorização dependeu de uma interpretação do dado que precisava estar disponível de forma digital, não analógica, ou seja, olha quantas etapas isso compreende. Então, se a gente for rebobinando isso, eventualmente o primeiro passo, que é o aspecto de você transformar um papel em uma informação digital, primeiro que isso não é novo, né, assim, a gente não está falando de absolutamente nada que nasceu recentemente, a gente sabe o quanto a tecnologia de leitura de caracteres, de visão computacional, de identificação de padrões, isso evoluiu muito ao longo das décadas. Só que agora a gente começou a ter aquele momento que a curva realmente empina em termos de eficiência e qualidade dessas tecnologias. Especialmente pelo fato de que hoje visão computacional, não só para identificação de caracteres, mas para identificação de todos os tipos de padrões, ela também conta com uma assistência interpretativa do contexto. Eu não estou somente analisando um pixel atrás do outro e tentando reconhecer um padrão que faz eu acreditar que aquele conjunto de pixels represente a letra G. Eu também analiso o contexto. Então, mais uma vez, a gente está vendo uma certa convergência tecnológica em benefício desse tipo de atividade, porque eu não estou agora só contando com as tecnologias de OCR, eu estou agora contando com uma série de outras tecnologias que estão disponíveis e que podem me auxiliar nisso. Então, dando um exemplo prático, né, quando a gente usa um modelo ou uma ferramenta disponível no ChatGPT, que você submete um arquivo, uma imagem, e ele é capaz de extrair o texto daquilo, de novo a gente está vendo aqui um espectro, uma ferramenta multiuso sendo utilizada nisso. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem esse benefício, essa vantagem de conseguir ter um processo de digitalização muito mais inteligente, muito mais preciso para isso. Segundo aspecto, que aí, ok, a partir do momento que eu tenho essa informação disponível para leitura, mais uma vez a gente conta com os recursos que hoje estão disponíveis e que podem me ajudar nessa indexação. A indexação em si, ela acaba partindo de um esforço de análise semântica agora. Não é mais uma forma, eu não estou mais simplesmente tentando categorizar em parâmetros pré-determinados, fixos. Então, como é que eu transformo um dado não estruturado num dado estruturado? Puxa, se eu tiver que fazer a busca em itens que estão à venda de um e-commerce, se eu quiser categorizar tudo aquilo que está dentro de uma família, por exemplo, de produtos que envolvem saúde, puxa, isso compreende
tantos subitens que, se eu tenho uma IA que me auxilia na interpretação do que é aquele item, e ela tem uma capacidade cognitiva para categorizar aquilo, no final da história, na prática, ela entende que um suplemento alimentar está dentro da área de saúde. Ou, eventualmente, até uma roupa de corrida está dentro da categoria saúde. Ela tem essa capacidade semântica, interpretativa do que é o dado, para que eu possa categorizá-lo corretamente. Então, acho que aqui a gente está tendo um grande salto dentro desse mundo de indexar informações, né, de uma forma que a gente também não tinha disponível antes. Nossa, isso aí realmente explode a mente, né, Magno? Porque quando você fala que a IA ela vai poder encontrar ali relações semânticas onde antes nós não estabelecíamos com a estruturação dos dados, né? Quando a gente aplica em patrimônio cultural, que é a nossa vibe, por assim dizer, não sei se tu consegue elaborar um pouco mais sobre isso, mas talvez ela comece a encontrar outros vieses da história que nós não vemos, porque ele consegue fazer essas relações semânticas que a gente, como está contando a história reta, assim, tem a nossa relação semântica, né? Então, não sei se você quer comentar um pouquinho mais sobre... Eu acho que é interessante, assim, eu posso dar um exemplo de um ecossistema da qual eu faço parte, que é o mercado financeiro. Lá na Serafim, que é essa plataforma que eu comentei no início, que eu trabalho, nós temos uma captura de dados das pessoas, então são pessoas físicas que a gente disponibiliza para elas a possibilidade delas trazerem os dados das suas contas bancárias, dos seus cartões de créditos através do Open Finance, que é aquela arquitetura que o Banco Central disponibiliza para que você consiga compartilhar os seus dados de uma instituição para outra. Muito bem. Só que qual que é o problema disso? Todo mundo aqui, se for analisar a sua própria fatura do cartão de crédito, por exemplo, vai perceber que existem transações ali que são muito fáceis de serem classificadas. É muito fácil você entender que uma transação que está escrito restaurante mineiro é da categoria alimentação. Só que tem transações que não são tão óbvias assim. Se você tiver lá uma transação escrito Arcos Dourados, nem todo mundo sabe que Arcos Dourados é o nome da holding que detém o McDonald's, e que McDonald's, claro, está na categoria também alimentação. Portanto, eu precisaria ter uma infinidade de regras condicionais que seria impossível eu prever tudo isso de uma forma tradicional de programação. Eu não tenho como fazer ifs e elses, né, regras condicionais, para cada uma dessas possibilidades infinitas de classificação, de indexação. Somente a IA, como ela não é limitada a regras booleanas, né, de se sim, se não, ela tem de fato uma capacidade progressiva de análise, é aí que eu tiro o valor disso. Então, lá na Serafim, a gente tem algoritmos que fazem essa interpretação e que conseguem, no limite, classificar uma transação como essa que não é tão óbvia para ser indexada. Então, é um uso literal da IA como um instrumento de auxílio a essa classificação de dados, né? E a importância disso é óbvia, né? No limite, as pessoas precisam saber as suas categorias de despesas, porque é isso que ajuda você a tomar decisões do seu orçamento. Então, se eu não sei o quanto que eu estou gastando com transporte, ou vestuário, ou saúde, fica difícil tomar qualquer decisão. Então, é por isso que é fundamental a gente ter esse tipo de recurso para apoiar, né? Mas ainda no contexto agora de acesso, é legal que assim, a gente pode indexar com a IA, ela nos apoia nessa criação de relações semânticas antes não previstas, né, pelo programador inicial ou pelo próprio profissional de arquivo que está agrupando aquela documentação. Só que hoje a gente tem a LGPD, né? Desse conjuntão de documentos que estão ali, alguns podem ter dados pessoais, tem uma relação direta com aqueles documentos que autorizam o uso do dado. Nos volumes, hoje a gente está produzindo já os documentos com alguma classificação, né, de acesso restrito, reservado, secreto da lei ou de dados pessoais da LGPD. Só que a grande massa documental, ou antiga, não tem bem essa classificação, né? Como eu falei, ela nem está indexada. Então, a gente precisaria do apoio da IA para indexar. E como a IA, se é que ela poderia proteger esses documentos do acesso não autorizado. Isso é, né?
conseguir identificar numa massa documental se tem ali informação pessoal ou se tem algum contexto de informação reservada, como, por exemplo, um contexto de segredos industriais, né, de informação militar de governo, como a IA, e se é que ela pode, né, quais ferramentas de IA poderíamos usar para poder garantir essa segurança contra acesso não autorizado. Perfeito. Bom, acho que é importante, eu até trago aqui uma reflexão mais ampla, porque acho que quando a gente fala de cibersegurança e privacidade de dados, que são temas que andam juntos, mas são diferentes, claro, eu vejo que a gente tem que lembrar que, assim, ambos os temas, eles não são implementados, ou eles não estão apoiados em uma única camada, né, assim, tudo aquilo que a gente fala no mundo de cibersegurança, por exemplo, ela envolve múltiplas camadas para minimizar risco. Acho que, mais uma vez, é o exemplo de que risco, a partir do momento que ele existe, ele não pode ser zerado. Mas a gente pode tentar mitigá-lo, né? Nenhum ambiente é 100% seguro, mas a gente pode tentar fazer o máximo para garantir isso. E aí, por que eu estou falando isso? Acho que essas camadas que a gente precisa implementar para garantir que o dado vai ser acessado somente por aquele que tem a prerrogativa para isso, para que eu possa garantir confiabilidade de acesso, estabilidade de acesso, que eu consiga ter segurança nesse acesso, tudo aquilo que a gente sabe que são os preceitos fundamentais aí nesse tema, uma dessas camadas agora pode ser a inteligência artificial. E aí, na prática, como é que eu vejo isso, e a gente tem acompanhado implementações nesse sentido? Vou dar um exemplo de uma empresa que tem lá informações sensíveis e uma pessoa que está manejando esses dados e que precisa enviar esses dados. Imagina uma planilha com dados sensíveis e ela precisa enviar isso para uma outra pessoa da organização. Esse é o momento que o especialista em cibersegurança se arrepia, né? Porque toda vez que a gente tem tráfego de dados sensíveis, é justamente o momento que a barra de ouro sai do cofre e precisa sair para um outro cofre. Portanto, é o momento que ela está vulnerável no transporte. E todo mundo sabe, quem nunca mandou um e-mail errado para um destinatário errado, quem nunca anexou uma informação errada. Estou dando um exemplo muito do cotidiano, porque acho que ajuda a aproximar do tema. Portanto, o quão importante seria eu ter uma camada adicional de segurança que pudesse não só estar ali no momento do envio de uma informação, seja numa intranet, seja no mensageiro interno, seja no mensageiro externo ou por e-mail, mas que eu pudesse interpretar, classificar o grau de risco daquela informação. Portanto, se aquele e-mail que contém um anexo, ele erroneamente incorporou o anexo sensível, aquilo deveria ser barrado antes de ser enviado. Eu não consigo fazer isso sem o uso da IA, ou seja, eu não teria como botar uma pessoa para validar cada um dos e-mails que uma organização envia. Isso não faz sentido nenhum, né? Não é escalável. Então, se você consegue desenvolver IAs que estejam com uma missão específica de, por exemplo, avaliar a presença de dados não anonimizados, isso é importante também. Eu poderia fazer uma checagem sobre os documentos, garantindo que ali não possui nenhuma informação sensível pessoal. Não pode conter nomes próprios, não pode conter e-mails, não pode conter identificadores únicos como CPF ou RG, que são informações pessoais, não anonimizadas. Como é que eu faço essa avaliação página a página de documentos que estão trafegando dentro de uma organização? Eu preciso ter um recurso automatizado para isso. Então, na minha visão, é aí que a IA entra. Acho que a IA ela vai ter um papel cada vez mais importante como mais uma camada para garantir essa questão da segurança e a privacidade, ou seja, ela vai ser ali aquele carimbo final que o documento precisa ter como seguro ou como apropriado para compartilhamento no momento em que ele precisa ser trafegado, por exemplo. Tá? Estou pegando aqui uma das possibilidades de uso. Faz sentido, assim? Acho que é um pouco nessa linha mesmo. Né? Nossa, faz muito sentido você colocar a IA como uma camada acima do comum, né? O comum é a troca de informação e ali a IA fazendo
segurança na porta da empresa, pode sair ou não aquela conversa. Hoje a Exatamente. IA teria alguma característica que poderia anonimizar os dados? Por exemplo, eu mando uma cópia de um contrato para um cliente, a tecnologia já chegou nesse nível da gente conseguir a IA entrar lá, fazer a análise, como tu bem mencionou, do texto e talvez anonimizá-los, taxar o CPF, taxar o nome da mãe ou algo do tipo? Assim, aí a gente está falando de um fluxo de trabalho, né? A gente está falando de um workflow que envolve o envio de um documento, uma classificação, depois a produção de um novo documento, onde aquelas informações foram suprimidas e disponibilizadas para o usuário. É quase que a gente criou uma máquina de anonimização, né? Ao invés de eu ter que fazer isso na mão, porque corre o risco de eu ter passado batido numa informação que estava contida num canto da página, tinha um carimbo que estava lá o CPF do indivíduo. É possível hoje. Hoje você tem agentes de IA que podem ser configurados com essas múltiplas etapas, onde você tem exatamente esse objetivo de fazer com que a IA preste atenção numa certa característica de informação. Então você vai designá-la para buscar nomes próprios e todas essas informações sensíveis. E não só essas, você poderia também trazer questões que envolvem o escopo de atuação da empresa, por exemplo. Descritivo de produtos, nomes de marcas, nome de partes envolvidas num contrato. Tudo isso você pode fazer pelo menos uma grande triagem. Eu costumo dizer que a IA ela pode ser, quando ela no começo do processo, ela é aquela que dá a primeira varrida. Sabe a primeira varrida que você dá, que é a que leva mais sujeira? Depois você vai para o acabamento da limpeza, mas a primeira varrida é a que leva muita sujeira. Então você pode ter IA no começo de um workflow, por exemplo, para anonimização de dados, ela poderia dar essa primeira varrida limpando grande parte do volume bruto de informações sensíveis, ou ela pode entrar no final, que é o que você bem falou aqui, é quase que na saída da empresa, né? Ela é aquele último porteiro que verifica se você não está levando nada na sua mala da empresa para fora, que não poderia. Então, acho que, independente da etapa onde ela é incorporada nesses workflows, ela vai ter um papel importante. De novo, não quer dizer que ela é a única a atuar para isso. Ela pode dar a primeira varrida, mas ainda caberá o olhar humano ver se não sobrou nenhuma poeirinha aqui e ali. Legal. E aí a IA estaria, de alguma maneira, não produzindo a informação, mas chegando perto disso, né, que é restringindo o acesso a parte está gerando um novo documento. E aí, nessa geração, eu queria aproveitar um link com uma outra questão. Na arquivologia, a gente tem algo chamado paradados. É uma conversa... Paradado não é um termo novo, né? É antigo. Ele documenta os processos que existem na construção da informação. E aí, quando a gente fala de IA, esses processos são aqueles usados para construir a IA, para programar, para treinar ela, quais são as fontes e tudo isso. Por que a gente está falando muito disso, né? Muito no contexto de responsabilização. Alguém construiu aquele conjunto de informação, entregou, e quando esse conjunto é feito com o apoio da IA, quem é o responsável? E aí tem se pesquisado a ideia de que não só a produção da IA, né, o treinamento dela, a construção, como as respostas que ela dá, venham associados a ela os paradados, como ela foi treinada e tal. Então, uma saída de IA, né, eu faço uma pergunta ali para um Gemini, para um GPT, sei lá, né, o dia está bonito. Quando ele fala que sim ou que não, deveria vir as fontes que ele usou para definir como ele chegou àquela conclusão. Esse é um objetivo que a gente vem buscando. Para mim, né, os modelos de linguagem estão seguindo por esse caminho de trazer junto com as respostas as suas fontes, se eles estão se distanciando desses caminhos, se estão se aproximando, como eles fazem e se fazem. Eu queria ouvir um pouco seus comentários sobre isso. Legal. E aí, assim, eu acho importante a gente encarar esse tema lembrando, assim, quais são as principais habilidades dos modelos de linguagem. Estou aqui me restringindo a modelos de linguagem, tá? Assim, dado o seu exemplo. Uma das principais características dos modelos de linguagem é a sua originalidade, a sua aparente criatividade na geração de conteúdo. É isso que faz essas ferramentas, esses modelos serem tão fascinantes. Ele gera conteúdo que supostamente a gente nunca viu.
100% original, 100% criativo, no sentido de que ele está embaralhando termos nos seus tokens para criar algo novo. Então, se essa capacidade de ser original é o ponto mais forte, olha como é curioso como às vezes a gente quer que ele seja diferente, a gente quer que ele seja determinista, a gente quer que ele seja factual. Então, puxa, você tem na sua equipe o profissional mais criativo do mundo e agora você quer que ele também seja factual, preso a dados, preso a fatos. Então, quando a gente está buscando essa capacidade desses modelos serem factuais, a gente sempre tem essa necessidade dele expor aquilo que ele usou como referência. E hoje, alguns modelos até já possuem essa funcionalidade de, caso você requisite uma informação que depende de uma fonte, ele pode até dar a referência disso. Alguns modelos já estão sendo ajustados para exibir um link daquilo que ele usou como referência. Ele pode até ter a ação ativa de buscar aquela informação na internet, processa aquela informação e depois te traz um resumo, te traz uma lista daquilo. Perfeito. A grande questão é, a gente, nessa nossa ansiedade, nessa nossa vontade de ter dados de referência sobre aquilo que ele cria, a gente acaba tendo que ter a gente acaba limitando o modelo a ser criativo. Então, é o cobertor curto, não dá para você ser, ao mesmo tempo, criativo, original, e ao mesmo tempo, factual, determinista. Você tem que escolher qual é o caminho que você precisa naquela situação, no seu negócio, no seu processo. Então, quando a gente está trazendo para um modelo uma requisição que queremos que ele seja criativo, é muito interessante que os modelos, eles são feitos para não trazerem a informação 100% igual, 100% reproduzida, copia e cola daquilo que ele foi exposto na base de treinamento. É justamente o contrário, a gente não quer que ele faça isso. Esse é um comportamento, inclusive, indesejado dos modelos, quando eles reproduzem de forma literal, né, ipsis litteris, aquilo que ele foi exposto durante o treinamento. É o que a gente chama de um fenômeno da regurgitação. A gente não quer que ele cuspa para fora algo que ele não mastigou direito, né? Dando um exemplo digestivo, literal. Então, quando a gente não quer que ele traga isso, é porque justamente eu não quero que ele infrinja em nenhuma questão de direito autoral, eu não quero dar para o usuário um conteúdo que eventualmente vai esbarrar com a propriedade intelectual de alguém. Poxa, eu preciso, de uma certa forma, garantir que aquilo que eu estou entregando para o meu usuário é original, porque ele vai fazer uso daquilo agora no seu trabalho, na sua produção cultural, na sua produção científica, seja o que for. Então, mais uma vez, é interessante a gente ver qual é a habilidade, qual é o superpoder que a gente está invocando nesses modelos. É a sua originalidade ou é a sua capacidade de ser factual? As duas coisas ao mesmo tempo, elas são quase que paradoxais, né? Magno, assim, essa é a parte, confesso, que eu mais gosto da parte da IA, né? Que são as fontes e tal, mas acho que a gente acabou, infelizmente, passando já do tempo, o papo está muito bom. Talvez até numa outra oportunidade explorar um pouco mais a questão da responsabilização da IA, né? No caso dela tendo essa capacidade de criar algo novo, mas assim, cara, adorei o papo, a gente está encaminhando aí para o final, muito obrigado aí pela tua disponibilidade aí, conseguir, num contexto até de problemáticas de recursos tecnológicos, né, que andou faltando aí, obrigado aí pela força, cara. Acho que vai ser bem construtivo esse papo no contexto da discussão de quinta-feira, né, porque a ideia lá no fórum é a gente apresentar as entrevistas e poder ter um papo com o pessoal sobre esse contexto, sobre, de repente, o desenvolvimento de novos produtos, ou como aproximar esses superpoderes, nas suas palavras, né, para a área de arquivologia que nos é tão cara e é a temática do Congresso. Passo as palavras para ti, para uma despedida, né, e em seguida para a Tati, para eles pedirem encerramento.
Não, perfeito. Primeiro, satisfação, e de fato aqui correria o risco da gente ficar até o final do dia falando sobre o tema, porque quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, o tempo corre rápido. Então, fico super à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, estiver acompanhando aqui esse conteúdo, se eu puder ser útil de alguma forma, eu vou estar sempre aberto. E então podem me procurar, LinkedIn, Instagram, essas coisas, fico à disposição de verdade. E também muito feliz de ver que esse tema de IA também está sendo discutido, aplicado, estudado dentro aí do universo de arquivologia. Super importante e fundamental, acho que estar presente nesse tema também. Então, desejo a todos aí um ótimo congresso, que as discussões sejam riquíssimas e vamos em frente. É isso. Então é isso, pessoal. Agradeço aos dois pela essa entrevista maravilhosa. Então, Magno, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter respondido logo e, enfim, ter conseguido um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada. Queria agradecer também a mesa, queria agradecer ao Alex e o Sérgio por estar dando, né, essa oportunidade, né, para mim, para a Amã. A Amã vai estar aí, né, Amã? Mas eu que não estou indo no congresso, estou aqui, né, em outras tarefas, outros afazeres, mas não estou participando, mas de certa forma agora estou, né? Então, queria agradecer ao Alex por essa oportunidade e a todo mundo que está participando do congresso e está também na coordenação, enfim, todos vocês que estão aí, meus colegas que estão aí também. Então, um grande abraço a todos, bom congresso a todos e até mais. Muito bem, até mais. Tchau. Valeu.